Esse é o podcast Inteligência Jurídica, o espaço do Machado Meyer pensado para dividir com você a nossa visão sobre questões que impactam seus negócios e transformam realidades. Olá a todos e a todas, meu nome é André Menon, sou sócio do tributário do Machado Meyer. Esse é mais um episódio do podcast Inteligência Jurídica do Machado Meyer. Hoje estão aqui comigo meus sócios Bruna Marrara e Fernando Munhoz para discutir os principais temas da quinzena. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Inteligência Jurídica. Oi pessoal, eu também cumprimento a todos e bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Munhoz, acho que vale a pena a gente começar aqui contigo, né, para trazer alguns comentários com relação às recentes decisões dos tribunais superiores, né? O que você trouxe para nós? Bom, André, um primeiro ponto que eu gostaria de, na verdade, fazer uma atualização, e aí também aqui já faço referência ao nosso último episódio. No final de abril, foram editados alguns decretos modificando as alíquotas do IPI para vários produtos. Um específico tratava de uma posição apenas e outro decreto ele trouxe, na verdade, a atualização da TIP com uma redução em muitos produtos em 35%. Esses decretos eles foram objeto de algumas ADIs reportadas nesse último episódio, principalmente no que diz respeito aos efeitos para fabricantes de produtos que estão localizados na Zona Franca de Manaus. Para que não fiquemos repetitivo com relação ao que já foi tratado no outro episódio, o que eu quero atualizar aqui é o seguinte. O ministro Alexandre de Moraes ele proferiu uma decisão suspendendo os efeitos do decreto 11.052, que trata especificamente da redução da alíquota aplicada a uma posição que diz respeito a concentrados para fabricação de refrigerantes, e com relação ao decreto 11.055, que implementou uma série de modificações nas alíquotas do IPI e também atualizou a TIP, ele suspendeu os efeitos tão somente com relação aos produtos fabricados na Zona Franca de Manaus e também que tenham processo produtivo básico aprovado. A partir dessa decisão, surgiu algumas discussões a respeito da própria aplicabilidade dessa decisão por conta da dificuldade de obtenção de informações a respeito de quais produtos seriam objeto de PPBs aprovados e também como que haveria ali uma aplicabilidade para a identificação se um produto teria origem ou não na Zona Franca de Manaus. A partir disso, foi divulgada uma lista de produtos que são destinatários de PPB para auxiliar na identificação de quais são esses produtos, e também um outro ponto aqui relevante é que essa decisão ela já foi objeto de agravo interno por parte da AGU. Lembrando que, por se tratar de uma medida cautelar em ação direta de constitucionalidade, ela também, apesar dela já estar produzindo efeitos, ela precisa ser referendada pelo próprio plenário do Supremo, que certamente vai apreciar em conjunto tanto esse referendo quanto o agravo interno apresentado pela Advocacia Geral da União. Acho que você tem mais um tema, né, que não relacionado ao STF, para tratar conosco aqui, né, do STJ. Bom, André, a respeito do STJ, nós temos duas notícias aqui importantes que eu quero trazer para compartilhar. A primeira delas é de um julgamento que ocorreu no dia 25 de maio, em que foi apreciado um tema repetitivo e foi uma decisão importante no que diz respeito ao redirecionamento de execução fiscal. Havia uma discussão se, nos casos em que há dissolução irregular ou presunção de uma dissolução irregular de uma sociedade, se o redirecionamento dessa execução fiscal para um administrador ou um sócio, se ele deveria levar em consideração aquela pessoa que ocupava um poder de gerência no momento em que os fatos geradores ocorreram ou no momento da dissolução irregular. Houve duas teses que, enfim, estavam em debate. Uma era a tese apresentada pela ministra Regina Helena Costa, que
exigia uma presença concomitante de tanto poderes de gestão na data de ocorrência do fato gerador e também no momento da dissolução irregular, que seria ali o evento, o ilícito que justificaria aquele redirecionamento, mas, ao final, prevaleceu a tese que foi suscitada pela ministra Suzete Magalhães, justamente no sentido de que o simples não pagamento do tributo, ele não é uma causa de redirecionamento da execução fiscal. Portanto, para que se pudesse verificar se aquele administrador infringiu algum dever, e principalmente ali para fins de aplicação do artigo 135, inciso 3 do CTN, seria importante verificar quem que tinha esse poder de gestão na data da dissolução irregular. Então, portanto, ao final foi estabelecida essa tese repetitiva, em que deve-se verificar esse administrador com poder ali de praticar determinados atos em nome da sociedade na data de ocorrência da dissolução irregular, e aí para que possa ser a ele direcionada essa execução fiscal. Então, deve ser verificado aquele administrador que tenha esses poderes na data da dissolução irregular, independentemente se ele estava na companhia ou se ele tinha aquela posição quando da ocorrência dos fatos geradores relacionados ao tributo que está sendo cobrado e que não foi pago no momento adequado. Um outro assunto e aí eu gostaria de chamar a atenção, e esse aqui na verdade é uma decisão de afetação, que ainda nós não temos uma apreciação do mérito, é o seguinte: a primeira sessão do STJ, ela tem uma posição no sentido de que incentivos fiscais concedidos por estados consistentes na concessão de um crédito presumido de ICMS, eles não devem ser computados na apuração da base de cálculo do imposto sobre a renda e da contribuição social sobre o lucro, justamente porque seria uma forma da União acabar retirando uma parte desse benefício que é concedido pelos estados. E a partir dessa decisão surgiu uma outra discussão que é a respeito da possibilidade ou não de inclusão de outros tipos de benefícios fiscais concedidos por Estado na base de cálculo do imposto sobre a renda e da contribuição social sobre o lucro. No caso específico, nós temos um recurso em que se discutia se um benefício fiscal consistente no diferimento do imposto estadual deveria ou não esse valor ser incluído na base de cálculo do imposto sobre a renda e da contribuição sobre o lucro. Esse caso foi aprovado como um tema repetitivo e ele em breve deve ser objeto de apreciação pela primeira sessão, e então a gente vai ter uma definição sobre o tema. E vejam que no momento em que há essa afetação, é claro que nós não podemos considerar a possibilidade que seja aplicado o mesmo entendimento, mas mostra também que a Corte pretende dar um tratamento específico para essa matéria. Então, nós temos aí uma situação em que pode chegar a ter, no mesmo tema envolvendo benefícios fiscais estaduais, com uma possibilidade até de ter decisões em sentidos diferentes, mas isso nós vamos continuar acompanhando, e quando houver esse julgamento pela sessão, nós voltamos a tratar desse tema em um episódio posterior. Munhoz, aproveitando que você está falando aqui de STJ, né, me pareceu que foi uma quinzena bastante intensa, né, para o tribunal. Vou falar também de uma decisão proferida pelo Superior Tribunal, que diz respeito às empresas equiparadas à industrial. Eu estou falando do RESP 1.587.197, que entendeu que empresa equiparada à industrial não poderia realizar a suspensão do IPI nas operações de importação dispostas no artigo 5º da Lei 9826 de 99. Esse artigo ele fala da possibilidade de uma empresa industrial realizar a importação com suspensão de IPI de alguns produtos expressamente indicados no artigo. Ele fala também da necessidade, na verdade, de essa empresa aplicar esses produtos importados na industrialização de alguns produtos finais. Quando o STJ analisou esse caso dessa empresa, considerando o KNAI principal de estabelecimento comercial e considerando que ela não fazia aqui
a atividade de industrialização propriamente dita, o STJ entendeu que então ela não poderia aplicar o benefício da suspensão. Me parece que aqui a gente tem duas formas de se interpretar essa decisão. A primeira delas é de uma forma objetiva, no sentido de que os benefícios dos industriais somente se aplicariam para as empresas equiparadas a industriais, quando expressamente indicados. Uma outra forma de interpretar, que a mim me parece mais correta, seria no sentido de que este benefício em específico, ele estava direcionado para fabricante e não especificamente para industrial. Me parece que aqui existem três conceitos. Um conceito de fabricante, um conceito de industrial e um conceito de equiparado a industrial. O fabricante, ele é sempre industrial, mas o equiparado a industrial nem sempre é fabricante. Então, quando a gente tem um benefício, a depender da literalidade desse benefício, seria possível defender que ele não poderia ser estendido a um equiparado a industrial, porque esse equiparado a industrial não faz especificamente atividade de fabricação. Me parece que esse foi o caso aqui. E corroborando essa conclusão, eu cito uma decisão da Câmara Superior do CARF, de 12 de abril de 2022, ou seja, super recente. Ela no acórdão 9303-013 de 120, ele entendeu que a aplicação da suspensão de IPI se estenderia também aos estabelecimentos equiparados à industrial. Era um outro benefício que ali estava sendo discutido, mas me parece que essa interpretação está muito mais alinhada no sentido de que, considerando que eu tenho três conceitos distintos, né, fabricante industrial e equiparado à industrial, quando eu tenho um benefício para industrial, eu poderia estender para um equiparado, mas quando eu tenho um benefício para fabricante, eu não poderia estender por equiparado. Mas essa é uma matéria bastante discutida hoje, e acho que vale a pena a gente continuar acompanhando a evolução da jurisprudência para trazer aqui para todos uma posição um pouco mais firme com relação à possibilidade dessa extensão dos benefícios. Mas acho que ainda com relação ao STJ, né, Bruna, temos mais alguns temas a comentar aqui. O que você trouxe para nós? Sim, André, eu queria reportar que foi retomado o julgamento pelo STJ de um caso que avalia a constitucionalidade da Instrução Normativa 243, de 2002, que trata do método de preço de transferência PRL 60. O ministro relator, ministro Benedito, entendeu que o método do preço de revenda menos lucro deve ter como base o preço que o bem importado é revendido e não o preço de venda do bem produzido. Então, ele entende que a instrução normativa é compatível com o disposto na Lei 9.430 e o julgamento não foi encerrado, teve um pedido de vista do ministro Gurgel de Faria, que foi convertido em vista coletiva, e o importante desse julgamento é que é a primeira vez que o STJ examina o mérito desse tema, né? Tem decisões monocráticas, no sentido de que a instrução normativa é constitucional, mas aguarda-se aí a finalização desse julgamento com a primeira manifestação do STJ sobre o mérito. E aproveitando, encerro aqui os comentários sobre o STJ, mas queria fazer um comentário sobre os julgamentos da Câmara Superior do CARF, no sentido de que os tratados contra a dupla tributação celebrados pelo Brasil limitam as nossas regras de transparência fiscal, né, as nossas regras de CFC. Então, os casos levados à análise da Câmara Superior do CARF envolviam subsidiárias de empresa brasileira localizadas em país contratado, né? O fisco, então, entendeu que a nossa regra de transparência fiscal exigia o recolhimento de IRPJ e CSLL sobre os lucros dessa subsidiária no exterior, e a Câmara Superior entendeu que os lucros auferidos por controladas estrangeiras não são tributáveis no Brasil, devendo prevalecer aí o disposto no artigo 7º dos tratados celebrados pelo Brasil. Essa é uma alteração de posicionamento do tribunal, resultado da extinção do voto de qualidade. Já tinham sido proferidas 2 decisões em casos parecidos em novembro de 2021, e esse posicionamento do CARF aí, nesses últimos casos, reforça
a linha que tinha sido adotada no final do ano passado. E é um novo desfecho para casos envolvendo esse tema, depois de um certo vai e vem aí da jurisprudência nesse tribunal. Legal, Bruna. Olhando agora também um pouco para a legislação, queria citar a publicação do convênio 68. Ele foi publicado em 12 de maio agora, e ele alterou o convênio 190 para trazer novos prazos de vigência dos benefícios fiscais do ICMS. Recapitulando, o convênio 190 ele veio no bojo da resolução da guerra fiscal, pela Lei Complementar 160, e ele trouxe ali os prazos que os benefícios fiscais poderiam vigir. Originalmente, os prazos eles se encerrariam em 2020 para operações com produtos agropecuários extrativos, 2022 para estabelecimentos e benefícios comerciais, 2025 para estabelecimentos com benefícios de atividade portuária e aeroportuária e 2032 para estabelecimentos com atividade industrial. Houve sempre uma discussão com relação à eventual ofensa à isonomia e a impossibilidade de revogação desses benefícios nesses prazos pré-estabelecidos, e por conta disso foi editada a Lei Complementar 186, que alterou na Lei Complementar 160 esses benefícios, e agora veio o Convênio 68, replicando esses novos prazos e alterando o Convênio 190. Então aqui o que houve foi uma alteração com relação ao prazo de vigência dos benefícios, e todos os benefícios agora passam a poder vigir até 2032, 31 de dezembro de 2032. É um ponto bastante importante que impacta diretamente os estabelecimentos, em especial os estabelecimentos comerciais, que tinham o prazo de vigência dos benefícios somente até final agora de 2022. Uma outra observação que eu queria fazer com relação à legislação, e agora não é uma legislação ainda publicada, né, é o PL 211 de 2021. O PL 211, ele visa estabelecer limites para a tributação de bens essenciais, né, especialmente energia, petróleo, telecomunicação e gás. E ele traz ali uma alíquota máxima de 17%. Eu lembro que esse é um tema importante por conta do julgamento do Supremo do tema 745, que foi aquele que estabeleceu a alíquota com relação aos serviços de telecomunicação e energia, que em razão da essencialidade, esse serviço não poderia ser tributado numa alíquota superior àquela ordinária do Estado. Esse PL foi aprovado no Senado, segue agora o Congresso Nacional, e tem uma expectativa bastante grande com relação à aprovação desse projeto. O ponto é que, se a gente olha para o tema 745, ele teve modulação de efeitos e ele teria aplicabilidade, né, a decisão teria aplicabilidade somente após 2024. Essas são feitas empresas com ação proposta. Só que esse PL, se aprovado agora em 2022, ele teria aplicabilidade para 2023. Né? Então a grande dúvida que fica, além de se efetivamente esse PL vai ser aprovado pelo Congresso e sancionado pelo Presidente da República, é se efetivamente, uma vez sancionado, se ele vai ser internalizado na legislação de cada um dos estados, e se isso poderia ser entendido como de aplicação impositiva. Então aqui a gente também vai acompanhar essa matéria, eu quis trazer só porque, de fato, muito se discutiu nessa última semana por conta desse PLP, mas aqui é mais para deixar todos os senhores atualizados, e a gente vai continuar acompanhando o tema e falar novamente sobre essa matéria no nosso próximo podcast. Então, acho que esses eram os temas mais relevantes dessa quinzena. Queria agradecer ao Fernando, queria agradecer à Bruna e agradecer a todos os nossos ouvintes. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, André. Obrigado, Bruna. E até a próxima. Muito obrigada a todos e a todas por ouvirem mais um episódio do nosso podcast Inteligência Jurídica. Espero que tenham gostado e até a próxima. Você ouviu o podcast Inteligência Jurídica, o espaço de encontro para dividirmos com você a nossa visão sobre as questões que impactam os seus negócios.